Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Antônio, buscador da liberdade e escola espiritual moderna. E tem alguns assuntos que as pessoas me pedem para entrar, eu acho meio delicado, entendeu? Eu acho meio delicado, que é alguns assuntos onde as pessoas têm... É igual você tentar tirar uma falsa crença, uma crença limitante de uma pessoa beata, entendeu? E tentar mostrar para ela uma nova forma, um Deus que vive dentro de você, é, e conta tudo aquilo que ela aprendeu na igreja dela. Então, mães e pais, né, no modo geral, pais também é um assunto muito delicado quando se relaciona aos filhos, porque geralmente os pais não gostam que as pessoas falem de como eles devem criar seus filhos, ou de como isso, de como aquilo, entendeu? Então as pessoas me pedem como iniciar as crianças nesse caminho, como tem muitas mães que me mandam mensagens, eu estou tendo um trabalho com meu filho, uma vez você falou das crianças, meu filho é teimoso, meu filho é briguento, meu filho é chorão demais, meu filho é isso, meu filho é aquilo, e um monte de coisa, e hoje eu ajudo várias mães, eu dou consulta para algumas mães, ensinando elas a como lidar com essas crianças, com as crianças da nova era, essas crianças gênios, entendeu? Com as crianças que têm um nível de irritabilidade, de rebeldia, entendeu? Que se joga, tudo. Mas dificilmente eu faço um vídeo sobre, igual o vídeo que eu fiz sobre os mestres ascenso ontem, entendeu? E eu postei ontem sobre os mestres ascensos. Então são assuntos assim que eu fico meio assim para poder abordar. Então vamos lá. Crianças, essas crianças de hoje, existem várias teorias aí, ensinamento positivo, ensinamento repreensivo, ensinamento não sei o que, ensinamento não sei o que, e tem um novo surgindo aí que é você, quando você quer que uma criança faça algo, você não brigue, você não imponha, mas você dê um aperitivo, um petisco para ela, tá? Eu vou dar um exemplo. É... Vamos supor, a criança não quer escovar os dentes, não quer tomar um banho, entendeu? Então você vai mandar ela tomar banho, vai fazer aquilo, e você vai tentar fazer a nova fórmula agora, que é o seguinte: olha, você pode ficar aí mais um tempinho sem tomar banho, mas enquanto isso eu vou preparando o seu banho e vou colocando lá os bonequinhos que você quer brincar. Qual bonequinho você quer brincar? Então todos esses tipos de educação que eu vejo as pessoas falando, que eu vejo várias pessoas falando, eu posso dizer aquilo que eu aprendi com a espiritualidade, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu também passei, porque eu fui uma criança dessa e na minha época era muito mais complicado, porque ao mesmo tempo que era muito mais complicado, era muito mais fácil, entendeu? Porque naquela época as pessoas eram mais ignorantes nesses assuntos de TDA, de autismo, de hipersensibilidade. Eu sempre fui uma criança hipersensível também, entendeu? Enfim. Então, o que eu aprendi e o que eu aprendi com os meus mestres, com os meus irmãos, é que, pessoal, qualquer coisa que você ofereça para o seu filho fazer algo é barganha. Você está barganhando com ele, entendeu? Qualquer coisa que você tenta acrescentar, dar para que ele faça aquilo que ele deveria fazer naturalmente, entendeu? Você está barganhando. Então você está ensinando o seu filho a barganhar. E ele vai barganhar com você, principalmente quando for o aborrecente, que todo mundo fala. Mas o aborrecente é a criança que ela foi mal educada, porque ela foi educada com chantagem. Olha, se você comer, eu te levo em tal lugar. Se você for ficar quietinha, mamãe te compra um presente. Você está barganhando, você está ensinando o seu filho a barganhar. Está ensinando o seu filho que aquilo que ele deveria saber naturalmente que ele deve fazer, ele vai ganhar alguma coisa. Então ele vai barganhar com a esposa dele, ele vai barganhar com os amigos, ele vai sofrer no futuro. Muito punk. Porque quando ele encarar o mundo lá fora, vai ter outras crianças que também vão querer barganhar com ele. Você está entendendo? E isso vai tirando tudo a criança do seu eixo e transforma um adolescente, um aborrecente, e se torna um adulto, muitas vezes dependente de alguma coisa, um adulto que precisa de aprovação dos outros, adulto que precisa que alguém faça algo por eles para eles fazerem aquilo. Vai ser aqueles maridos que a mulher vai ter que falar: vai amor, me ajuda que aí eu faço isso para você. Você está entendendo? Vai ser um adulto assim. Porque essa educação é barganhar, então você não pode barganhar com seu filho.
Você não pode dar medo no seu filho. Olha, não vai ali que está escuro, tem o bicho papão. Olha, o homem do saco vai te pegar. Olha, tem um monstro ali embaixo. Você está educando o seu filho, dando medo a ele. O medo é o maior inimigo de Deus. É o medo, porque o medo te trava. O medo faz com que você pare de evoluir, o medo faz com que você pare de crescer. O medo te estagna. Entendeu? O medo não deixa você ter experiência nessa vida. Não deixa você ser uma pessoa aventureira, porque tudo você vai ter um pé atrás, que você vai ter medo. Mas esse medo foi incentivado e colocado pelos pais. Entendeu? Outro problema também é um problema de... Se vocês, o que eu vou falar agora é um problema, acho que mundial. Entendeu? E é um problema no Brasil, assim, que todos os adultos, a maior parte dos adultos tem esse problema. E qual é esse problema? É aquele problema de não assumir a responsabilidade por aquilo que faz. Tudo que acontece na vida dele é alguém fora. Ele não tem culpa de nada, entendeu? Tudo que acontece, não fui eu, não, foi você que fez isso. Não, eu fiz isso porque você fez isso. Se você não tivesse feito isso, entendeu? Então, você faz, o adulto, as atitudes dele dependem do que os outros fizerem por ele. Você está entendendo? Entendeu? Então, ele não vai ser autêntico, ele não vai ser ele. Sabe, é igual um exemplo que eu dou. Você não me ama? Tudo bem, eu te amo. Mas você ama aquela pessoa, mas ela não te ama. Eu falo, lógico, o amor é meu. Eu não tenho que depender dos outros para amar. Eu não tenho que depender dos outros para sentir algo. Eu não tenho que depender dos outros para fazer. Eu tenho que fazer aquilo que eu me sinto bem. Eu tenho que fazer aquilo que eu acho correto. Senão, eu vou ser sempre a pessoa que vai depender da atitude dos outros para fazer ou ser algo. E isso é um problema de muitos adolescentes que quando crescem ficam perdidos no mundo, porque não são responsáveis por aquilo que faz. Tudo que eles vão fazer dá merda. E a merda volta, porque você é responsável por tudo que você cria. Então tudo que você cria volta para você. Isso é uma lei universal. Você é responsável pelas suas atitudes, pelas coisas que você faz. E por que eu estou falando tudo isso? Eu quero dizer que tudo isso. Tem uma coisinha que os pais fazem com os filhos desde criança, que no puro amor, na pura ignorância, na falta do conhecimento, fazem com seus filhos e começa a provocar justamente isso, que é o mal da humanidade hoje. Não assume a responsabilidade. Hoje nós estamos numa sociedade hipócrita, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Eu brigo contra a ditadura sendo ditador. Você está entendendo? Eu digo para você que vão tirar a nossa liberdade de expressão, que vão tirar. Mas quando você fala alguma coisa, eu vou contra você. Eu mesmo não estou deixando você expressar a sua verdade, porque eu acho que a sua verdade é idiota, é ridícula, eu não respeito. Então hoje uma das maiores doenças do mundo é a hipocrisia. Eu cobro para você aquilo que eu faço, entendeu? Mas tudo bem, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é hipocrisia. Então aonde está essa atitude? É quando a criança está correndo, isso é um exemplo, tá bom? A criança está correndo, ela bate o pé na cadeira e depois ela chuta a cadeira. Ou quando ela pega o brinquedo e joga no chão. Como se o brinquedo fosse culpado, como se a cadeira fosse culpado dela ter tropeçado. Não ela não ter olhado direito por onde anda. Aí o que a mãe no amor dela faz? Pega a criança, algumas, nem todas, lógico. Pega a criança e fala assim, ai, machucou, cadeira boba, né? Cadeira boba. Você está acabando de dizer que a culpada de você estar se machucando é a cadeira, um ser inanimado. Então o que você deveria fazer nesse momento? Nesse momento você deveria fazer o quê? Você deveria chegar para o teu filho e falar, olha, lindo, tá doendo, né? Mamãe dá um beijinho, passará, vem cá, mamãe vai cuidar, tá doendo, dói mesmo, eu sei, pode chorar, eu sei que dói. Mas tem uma coisa, a cadeira não tem culpa. Se você tivesse olhado por onde você estava andando, você não teria se machucado. Então a cadeira não tem culpa. Eu sei que dói, eu já bati o dedo, eu sei que dói, mas eu não vou brigar com a cadeira. Você está me entendendo? Ou não pode fazer assim, a cadeira não tem culpa, né, seu imbecil? Não, você tem que mostrar, falar com calma, com carinho, falar com amor. Entendeu? E quando você cria uma positivo de não poder falar não para a criança, você está ensinando a criança a ser folgada, ela vai ser rebelde. Então, qual é a educação certa que eu aprendi? E que isso é aplicado em outros planetas, em planetas mais evoluídos frequencialmente e
com uma expansão da consciência maior. É a educação do dar sentido. Quantas vezes você fala, eu não vou fazer isso, não tem sentido nenhum fazer isso, eu não vou fazer. Você está entendendo? Você mesmo, adulto, consciente, que se acha mega hiper inteligente, que se acha já formado, ou você é um professor, ou você é um milionário, e você já se acha o cara. Quantas vezes você mesmo falou, não tem sentido isso, eu não vou fazer. Como que eu vou fazer uma coisa que não tem sentido? Você está entendendo? Nós adultos, é a educação do dar sentido, tá bom? Quando você chega para o teu filho e pede para ele fazer algo, faz o que eu estou mandando, ele vai falar não. Principalmente as crianças de hoje. Por quê? Eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir. Essas crianças de hoje, essas crianças que têm de 15 anos até uns 7 anos, elas têm uma codificação, tá bom? A codificação dessas crianças, e também as novas crianças de 6 anos para baixo também, elas têm uma codificação. Elas vieram codificadas para mudar todo o sistema educacional dos pais e das escolas. Por isso que as crianças hoje, de sua maioria, eu converso com as crianças, quando eu atendo elas, e eu chego para elas agora, e aí, tá empolgada para poder voltar para a escola? Eu não, tio, não queria nem ir para a escola. Muitas crianças hoje não querem. Por quê? Mas por que elas não querem ir? Eu já vi algumas reportagens das crianças, eu vou aprender o que aqui? Não estou aprendendo nada. Qual é a parte que você mais gosta da escola? A hora do recreio, a hora que eu vou embora. Várias crianças. Por quê? Porque elas não veem sentido em estudar. Se nós adultos não fazemos aquilo que a gente não vê sentido, uma criança que ainda está aprendendo, e ela precisa aprender, ela precisa saber o porquê das coisas, ela vai se negar a fazer. Então a educação usada é a educação de dar o sentido. E dar o sentido e dar a responsabilidade para a criança. Mostrar para ela que ela tem que ser responsável. Então, você não tem que barganhar com o seu filho, você não tem que dar aperitivos, petisco ou brinquedinho para ele fazer algo. Não. Porque a vida não é assim. Quando ele estiver adulto, não trabalhando numa empresa, o chefe não vai dar um docinho para ele fazer o trabalho dele. Se ele não fizer o trabalho dele, precisa mandar ele embora. Se ele não fizer o trabalho dele, ele vai ser rebaixado. Não vai ter docinho, não vai ter o patrão falando assim, olha só, se você digitar essas páginas, se você conseguir fazer esse trabalho, eu te trago um chocolate na hora do almoço. Ah, você vai fazer esse trabalho? Então, é o seguinte, vai fazer esse trabalho, que lá na sua mesa vai ter chocolate, bombom, um cafezinho bem gelado para você ir fazendo. Que café você quer? Quer um café expresso? Você quer um café passado por coador? Você quer um café com isso? O que você quer? Seu chefe não vai fazer isso. E se você fizesse com o seu filho desde quando ele é criança, uau, o que você está ensinando para o teu filho? Entendeu? Então, qual é o lance? É o dar o sentido. A criança, ela tem que saber que ela tem que fazer aquilo porque é o melhor para ela. Você tem que mostrar, dar o sentido. Entendeu? Eu dei um exemplo num vídeo no meu passado, e eu vou repetir esse exemplo de novo nesse vídeo, que é o seguinte. Existem crianças que não querem escovar os dentes, ok? A maior parte, não quer tomar banho, não quer escovar os dentes, normal. Então tá, tinha uma criança que não queria escovar os dentes, tá? Tinha uma criança que não queria escovar os dentes, ok? Então, o que eu falei com a mãe dela? Posso conversar com teu filho para ele escovar os dentes? Ela falou, pô, se você conseguir. Então o que eu fiz? Eu peguei na internet fotos de crianças e adultos banguelos e vídeos de adultos e crianças banguelos. Crianças e adultos com aqueles dentes podres, faltando, sabe? E eu peguei ali, comecei a olhar e comecei a falar, nossa, isso aqui é muito feio. Ainda bem que eu não fiquei assim. Se eu tivesse ficado assim, eu não teria namorado com a tua mãe. E ele ficou curioso. E quando eu mostrei para ele aqueles velhos banguelos com 2 dentes aqui, sabe? Ele falou, nossa, eles não têm dente, que coisa feia. E mostrei umas crianças também com dentinho podre, sem dente. Eu falei, ó, esse velho aqui sem dente é essa criança sem dente. Sério? Sério. Porque o que acontece? Ele não cuidou do dente dele quando era criança. E quando ele ficou velho, ele cresceu sem dente. Porque apodreceu. Tá vendo esse preto aí? Esse preto é podre. Por quê? Porque ele não limpava os dentes, não tirava a comida do meio dos dentes, entendeu? E não fazia nada disso. Então ele não se cuidava. Ele quando era criança não se cuidava. Por essa criança não se cuidar, ela se tornou esse adulto banguelo.
E comecei a mostrar filminhos também, desses banguelos que coloca a mão, uns que tiram a dentadura, sabe, tira pra fora e vai, ele colocou, ele tirou o dente, eu falei, não, ele tava sem dente. Aí pra não ficar assim, aí eu mostrei uma pessoa totalmente sem dente. Ele colocou esse aparelho para fingir que é dente, mas isso não é dente, ele perdeu todos os dentes. E aí ele pergunta, por quê? E aí eu falo, porque quando ele é criança, ele não cuidava dos dentes dele, entendeu? Ele não se cuidava, ele mesmo não se cuidava. Então, quando a sua mãe pede para você ir escovar os dentes e briga para você escovar os dentes, é porque ela não quer que você fique um adulto assim, ou uma criança assim, ou um adolescente banguelo. Você acha bonito isso? Qual que você acha mais bonito? Esse adulto assim ou esse adulto com os dentes? Qual que você acha mais bonito? Com dente, né, tio? Então, por isso que a tua mãe fica brigando com você, que eu acho que ela está errada. Eu acho que ela não deveria ficar brigando com você para escovar os dentes. Aí ele me olhou. Aí eu, por quê? Porque você deveria saber e você deveria cuidar do seu dente. Porque se você não cuidar do seu dente, é assim que você vai ficar. Eu acho que a tua mãe não deveria te cobrar, entendeu? Porque é você que tem que fazer. É por isso que ela faz isso. Eu acho que a escolha é sua, como tudo na sua vida vai ser suas escolhas, entendeu? Você escolhe, você quer ser um adulto, aí eu peguei duas fotos, né? Um de banguela, outro com dente. Eu falei, você que escolhe, você quer ser um adulto assim ou um adulto assim? Eu quero ser um adulto com dente. Então o que você tem que fazer hoje? Escovar os dentes, né, tio? Por isso que a tua mãe briga com você, que eu acho que ela não deveria. Você tem que cuidar de você. Porque quando você for adulto, sua mãe não estiver aqui, quando sua mãe está trabalhando, é você que tem que cuidar de você. É isso que você tem que aprender. Então o que eu fiz para ele? Eu dei um sentido para ele. Eu mostrei para ele o porquê ele deve escovar os dentes. Não a mãe dele ficar brigando, não a mãe dele ficar barganhando, não a mãe dele ficar dando petisco ou tentando seduzi-lo para ele fazer algo que ele deveria saber naturalmente. Ele deveria saber por si só que ele deve se cuidar. Então essa é a educação que eu chamo de dar sentido. Porque se nós adultos não gostamos de fazer aquilo que para a gente não tem sentido, e muitas pessoas nem faz, eu não vejo sentido em fazer isso, então eu não vou fazer. Você imagina uma criança, e você é um adulto, que já tem discernimento, ou acha que tem discernimento. Agora você imagina uma criança. Então, se você der sentido ao seu filho, para que ele faça aquilo, que ele compreenda que aquilo que ele vai fazer vai ser o melhor para a vida dele no futuro. E que a escolha é dele, é ele que vai escolher. E que se ele não aprender agora, depois de mais velho, vai ser difícil. Ele vai ter que usar dentadura. Então se ele não cuidar do dente hoje, ele vai ficar banguelo. Se ele não cuidar do dente hoje, ele vai ficar com o dente podre. Se ele não cuidar do dente hoje, ele vai ficar sem dente nenhum. Você está entendendo? Então eu dei sentido para aquela criança. Ela entendeu o porquê ela tem que fazer aquilo. Entendeu? Então é isso. Isso se chama educar para dar sentido. Então esqueçam tudo. Olha, não barganhe com seus filhos. Não dê petisco para eles. Não seduza eles para fazer as coisas. Porque é isso que eles vão aprender. E eles vão se tornar um adulto babaca. Um adulto mimizento. Um adulto que eu preciso disso. Se não me der isso, eu não vou fazer. Um adulto mimizento. E quem criou isso? Os pais, na sua ignorância, por amor. Achando que estava fazendo por amor. Eu preciso fazer ele, eu preciso fazer aquilo. E também não é assim. Ah, você não quer, tudo bem, deixa. Não, tem que dar sentido. Por que você precisa almoçar, filho? Porque você não quer brincar? Você não gosta de brincar com seus amigos? Então você tem que ser forte. Então você tem é ensinar. Ah, mas é criança. Não, não é criança. Não minta para o seu filho. Outra coisa é que nos mundos mais evoluídos não existe essa coisa. Mentir para o seu filho. Nunca minta. Desde o dia que ele nascer até o dia que ele morrer. Nunca minta para ele. A mentira só leva à desgraça. E a mentira só leva a um atraso da vida. Então você tem que ser verdadeiro com os seus filhos. Então você tem que mostrar para ele o porquê. Se ele não vai estudar porque você quer estudar, ele não tem que escovar os dentes porque você quer que ele escove os dentes, ele não tem que tomar banho porque você quer que ele tome banho. Ele tem que tomar banho para ficar cheiroso, para não pegar doença, para não pegar isso, para não pegar aquilo, para não pegar aquilo outro. Eu mostrei um cara amputado para essa criança também. E mostrei para ele um pé infeccionado e gangrenado. Aí ele falou, nossa tio, por que ficou assim? Porque ele não cuidou.
Se ele tivesse cuidado do pé, ido no médico, feito curativo, lavado, tomado banho, limpado, ele não ficaria assim. Sabe qual é o resultado? Eu mostrei uma pessoa sem perna. Nossa, isso é chocante, não é a realidade, pessoal, é a verdade. Ele vai sair na rua, ele vai ver pessoas sem uma perna, com pessoas em cadeira de rodas, é a realidade, é a verdade. Você não pode ficar escondendo a verdade do seu filho, a realidade, porque uma hora ele vai ver. Você não vai poder proteger o seu filho até ele tiver 18 anos, você não vai ficar 24 horas por dia olhando para ele. E se você fizer isso, você está criando um mimizento, não um homem ou não uma mulher, você está criando um macho e uma fêmea, não um homem e uma mulher. E o que nós estamos precisando no mundo hoje é de homens e mulheres, não de machos e de fêmeas. Entendeu? Porque você não nasce homem e mulher, você nasce macho e fêmea. Você se torna um homem, você se torna mulher. Tudo é uma questão de crescimento. Nós nascemos no estágio mais primitivo e vamos de acordo com o que acontece no mundo, o que acontece ao nosso redor, a educação que temos, tudo isso que nos envolve, os amigos, os avós, os tios, os primos, os irmãos, isso vai te moldando. Isso vai fazendo você assumir você vai ter o seu caráter, que os pais têm que entender que o caráter de uma criança, o caráter de um homem é constituído do 0 aos 5 anos. E dos 5 aos 7 anos você tem 2 anos para poder fazer os reajustes. Depois dos 7 anos, tudo que ele vai construir, em sua maioria, são as personalidades, são as formas que eles vão agir. Quando ele estiver na sua casa com os pais, eles vão agir de uma forma. Quando estiver com os amigos, eles vão agir de uma outra forma. Se for homem, vão chutar um outro, vão jogar bola, vão brincar, vão empurrar, vão fazer até brincadeiras perigosas, que os homens... os homens são meio terríveis nessas coisas, entendeu? Se for mulher, vai ter uma outra visão, vai brincar com as amigas, você sabe? Você vai criar suas personalidades, mas tudo em cima de um alicerce. E qual é esse alicerce? É o seu caráter. É aquilo que você aprendeu do 0 aos 5 anos de idade. Entendeu? Então é muito importante, nessa fase da vida, os pais serem os mais verdadeiros possíveis, os mais justos possível, entendeu? Não achar bonitinho quando ele fala um palavrão, para depois meter a mão na boca dele ou na cara dele quando ele tiver 12 anos e falar um palavrão. Mas você tem que entender que quando ele era criança você achava bonitinho e dava risada. Agora você bate, uau. Entendeu? Então, é a partir daí que você começa a determinar o que o seu filho vai ser no futuro. É o que você fizer quando ele é criança. Então, a educação correta é dar sentido. Você tem que dar sentido para ele. Ele tem que estudar, porque se ele não estudar, ele não vai conseguir alcançar isso. Mas, se ele não estudar, mas for dedicado e quiser trabalhar e quiser fazer alguma coisa, ele pode conseguir. O que ele não pode é não estudar e querer ficar sem fazer nada, porque no mundo de hoje nós necessitamos da energia do dinheiro. Senão você não come, você não bebe, você não se veste, entendeu? Essa é uma das leis aqui, entendeu? A energia do dinheiro. E você não pode querer que o seu filho seja você. Isso aí eu não preciso nem falar que isso aí, graças a Deus, muita gente está falando. Os pais criarem os filhos do jeito que eles querem que os filhos sejam. Não, pai. Você tem que criar seus filhos do jeito que eles querem ser. Mas que eles sejam os melhor, ou melhor, que eles sejam o melhor dentro daquilo que eles querem ser. Então ele quer ser um jogador, que ele seja o melhor jogador. Ele quer ser um engenheiro, que ele seja o melhor engenheiro. Ele quer ser um youtuber, que ele seja o melhor youtuber. Então você tem que apoiar e ajudar o seu filho a ser melhor do que naquilo que ele quer ser. Não tentar mudar o que ele quer. Não desanimá-lo. Ó, isso aí você vai ser um bosta. Se você fizer isso, você vai ser um nada. Cara, você mesmo está acabando com a autoestima. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter na infância e na adolescência é uma boa autoestima e uma segurança de quem você é. Então, quando você diminui o seu filho, você está dando insegurança, você mesmo está instalando uma insegurança nele. Quando você fala que as atitudes que ele toma é idiota, você é o idiota, porque você deveria ser amigo dele e falar, vem cá, vamos decidir junto. Mas você acha mesmo que é isso, filhão? Eu acho, mas e se você fizer assim? Mas pai, vai dar isso. Então tá, filhão, vai lá, vamos lá, eu vou te ajudar, vai e faz. Não chegar e falar isso, vai ser uma idiotice, você não vai ser nada. Não, você tem que ser isso, se você fizer isso, você não pode, pai. Porque você mesmo está destruindo a autoestima e a segurança do seu filho. Você está tirando dele a identidade dele.
O maior índice de suicídio, eu já falei isso em vários vídeos, o maior índice de suicídio hoje é entre crianças e adolescentes. Crianças, cara, crianças de 10 anos se suicidando, crianças de 11 anos se suicidando, porque não tem sentido na vida, porque a vida é sem graça, porque a vida é isso. Como que uma criança de 10 anos quer se suicidar, pô? Porque a vida é sem graça, não tem sentido? Porque os pais tiram o sentido, tiram a vida da própria criança, querendo que eles sejam aquilo que eles não foram, ou querendo ser que eles sejam aquilo que eles acham melhor. Mas o que o seu filho acha melhor, e o que ele quer, e o prazer dele. Então, essa é a educação lá de cima. Dar sentido, apoiá-lo nos seus projetos, para que ele seja o melhor dentro daquilo. Entendeu? E tentar ajudar ele a escolher o melhor caminho. Mas ajudar, não impor ou mudar a mente dele, mudar o pensamento dele. Então é isso, pais, ajudem os seus filhos a serem melhores naquilo que eles querem ser. Não mude eles. Muitos vieram com vários dons, com várias coisas maravilhosas para se realizar. Entendeu? Só apenas apoie eles. Ajudem eles a serem melhores naquilo que eles querem ser. Não importa o que vai ser. Porque se ele não for aquilo que ele quiser ser, aquilo que ele escolheu antes de vir para cá para ser, ele vai ser uma pessoa triste, ele vai ser uma pessoa irritada, ele vai ser uma pessoa desiludida. Eu não preciso falar, entendeu? Então é isso, eu espero ter dado uma esclarecida. Eu estou apenas dizendo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu também gostaria que tivesse sido, mas graças ao meu bom Deus, a minha mãe foi maravilhosa, meus irmãos foram maravilhosos, meus irmãos sempre me apoiaram, meus irmãos sempre falaram que eu tinha que ter iniciativa própria, entendeu? Isso era muito importante, tem que ter iniciativa própria, entendeu? Eu tenho que ser aquilo que eu estou afim, meus irmãos, nossa. E minha mãe, nossa, maravilhosa, sempre compreendeu e falou, filho, eu te amo, eu quero o melhor para você. Você acha que isso é bom, filho? Entendeu? Então, graças a Deus, tive uma mãe maravilhosa. Amo demais essa mulher, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha colaborado com alguma coisa e farei mais vídeos, tá? Introduzindo mais no lado espiritual, no lado das coisas. E gratidão. Fiquem na luz e no amor, na paz do seu Deus interior. Obrigado.